Glória a Deus. Põe a mão na tua mente e diga assim: eu declaro, em nome de Jesus, que a minha mente e o meu coração é uma terra boa para receber a palavra de Deus nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o tema da palavra que eu vou ministrar hoje é lucro ou prejuízo. Não vou falar sobre dinheiro, mas o tema é lucro ou prejuízo. Eu estava vendo um vídeo essa semana, onde alguns homens iranianos se converteram ao cristianismo, e por conta da conversão deles, logicamente no mundo islâmico muçulmano, não é aceito absolutamente que um muçulmano se converta. E a sentença geralmente é de morte, né? Se não for uma sentença de morte, pode ser várias torturas, preso por muito tempo, sendo torturado, são várias situações assim. E esses homens iranianos que se converteram estavam todos com a boca costurada. A boca deles estava costurada por conta deles terem se convertido ao cristianismo. Então nós não temos ideia, em pleno agora, nesse mundo globalizado que nós temos vivido. Nós não temos ideia o que acontece agora, hoje, com muitos cristãos por conta de se converter, né? Ou de outras religiões por conta de se converter. Outra notícia horrível também que eu recebi essa semana é que no país da Argélia, veja isso, na Argélia, fecharam todas as igrejas cristãs. A Argélia está sem igrejas cristãs. Todas fecharam. Isso é lógico que quem é cristão mesmo, com certeza, está se reunindo escondido, provavelmente, algumas coisas assim. Mas vejam só, eu fiquei assim, mas como fecharam todas, né? Aí, sem contar na China, se um cristão, ele é descoberto, né? Lógico que dá para ser cristão em alguns lugares, e alguns lugares realmente é perseguido mesmo, né? Perseguido mesmo, né? Na China, quando às vezes você fala, nossa, mas eu assisto uns filmes assim atuais, chineses, nem dá para imaginar. Essa é a realidade da China, né? E nem se fala então da Coreia do Norte, que é o país hoje, o primeiro lugar em perseguição do cristão no mundo. Se alguém se declara cristão, pode morrer a família inteira, pode ir também para os campos de concentração, ficar só trabalhando e apanhando, assim como a Eritreia e tantas outras nações em que o sofrimento de uma pessoa que se diz cristã é terrível. E hoje nós iniciamos o culto com o louvor. Qual louvor nós cantamos? Eu sou livre, Jesus está neste lugar, não é isso? Com misericórdia e graça. Irmãos, se nós somos livres, é pela misericórdia e graça. A igreja brasileira, por enquanto, é uma igreja livre. Né? Há perseguições já, sim, e muitas, né, principalmente no âmbito do ensino, mas a igreja brasileira é livre. E aí eu pergunto, o que nós fazemos com essa liberdade que nós temos? Nós temos aproveitado dessa liberdade? E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 25, de 14 a 30. Eu estou usando a NVI, tá? Mateus 25, de 14 a 30. Eu vou ler aí na tela. Não, vou ler na minha Bíblia. Quanto mais você puder trazer sua Bíblia de papel, não ouve mais aquele barulhinho assim, né? Abra sua Bíblia. Pá. Ó. Não ouve mais, né? 25, de 14 a 30.
E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes, diga, confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa manhã. Essa parábola, irmãos, ela fala de um senhor muito poderoso que ia fazer uma viagem de muito tempo, muito demorada, e confiou, então, a alguns dos seus servos os talentos que ele tinha, né? E o texto diz que ele deu o que lhe pertencia. Isso significa que ele, de fato, confiava nessas pessoas. Veja que quando a gente lê aqui 5 talentos, né? Ele deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro, 1 talento para outro. 5 talentos são 175 quilos de ouro. Aí eu fiz a conta, né? 1 quilo de ouro hoje vale R$522. 1 quilo de ouro. Quer dizer que o que recebeu 5 talentos, ele recebeu mais de 91 milhões na mão dele. Então não é pouco, né? Porque a gente vê 5, 2, 1, você pensa, né? Não, um recebeu 91 milhões, o outro 36 milhões e o outro 18 milhões na mão do seu Senhor, para multiplicar, né, em muito, e muito, e muito. Então, não é um valor qualquer. De fato, era um homem muito poderoso e tinha muito dinheiro. Mas quando Jesus conta essa parábola, né, nós podemos ver que através dela nós podemos aprender muitas coisas e entender o que o Senhor quer de nós, através dessa parábola. Jesus sempre usou histórias, parábolas, para ensinar de maneira prática e fácil de que as pessoas aprendam sobre o reino de Deus, sobre a vontade do Senhor, sobre as coisas de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero observar é o versículo 14. Veja aí o versículo 14, ele diz assim: e também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes
os seus bens. Veja só, diga, confiou. Confiou. Este homem confiou a estes 3 servos uma porção, como eu já disse, gigante do dinheiro que ele tinha. Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos transferir para os nossos dons e talentos. Deus nos deu dons e talentos especiais, amém? Ele nos deu ministérios, tudo que é para ser usado para a glória dele. Nós também, assim como aquele senhor, deu algo de muito valor para os seus servos, o Senhor Deus também nos deu algo de muito valor, que são os dons, os talentos e os ministérios para a manifestação da glória de Deus. Quem crê, diga amém. Então foi o Espírito Santo de Deus que nos capacitou e quem nos impulsiona a sermos usados pelo Senhor, né? Até tem uma aula que a gente dá para as crianças que fala do poder de Deus, né? E que esse poder vem através do Espírito Santo de Deus. E aí a gente fala que esse poder é muito maior que o poder dos super-heróis, né? A gente fala para as crianças isso. E o que nós vemos aqui? Que através do Espírito Santo nós recebemos do Senhor a capacitação de fluir nos dons. Abra sua Bíblia em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12, versículo 6. Diz assim: temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem um dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Dar ânimo é também exortação, nessa linha. Compaixão, misericórdia. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Ânimo é exortação mesmo, irmãos, depende da tradução. Vamos abrir, olha, aqui já falou dos dons, vamos ver mais um texto. Vou falar dos 3 textos que fala de dons. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, olha só, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Quer dizer que os dons têm que ser utilizados para o bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a alguns. O que está escrito aqui? A cada um como? Quer dizer que é para o coletivo, é para todos, como ele quer. Está aqui uma lista de dons, está dizendo que o Espírito Santo distribui. Agora, Efésios, vamos ver Efésios, mais à frente. Efésios, capítulo 4, versículo 11 e 12. Diz assim, aqui são os dons ministeriais, tá? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aleluia! Irmãos, esses 3 textos, e você anota aí, para você que está anotando, os 3 textos falam dos dons e ministério recebidos pelo Espírito Santo, que é dado a todo aquele que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e que tem o Espírito Santo, portanto. Então, quem recebe os dons? Olha para o teu irmão e diga assim para ele: você. Diz para todo mundo aí, olha, fala por de trás também, você recebeu dons. Você recebeu dons. Você recebeu dons. Amém? Então, Deus confiou a nós todos, irmãos, esses dons para manifestarmos a presença dele na terra. Olha que privilégio! A igreja, aquele que tem a Cristo, é que manifesta esses dons dados pelo Senhor aqui na terra. Então, Jesus, irmãos, ele já não está mais aqui, não é? Como homem, ele não está mais aqui. Mas ele não está mais aqui conosco, mas cada um de nós, eu e você, através do Espírito Santo que nos foi dado, recebemos a incumbência de manifestarmos o Pai e o Filho nesta terra. Gente, isso é demais. Isso vale mais do que os 91 milhões. Entende isso? O Cristo que habita em mim me usa com dons para manifestar o seu poder, para a sua glória. Não é tremendo isso? Você poder tocar numa pessoa que está doente, orar por ela e poder ver essa pessoa sendo curada. Isso aí é de nós, irmãos? Nós somos pecadores. Mas quando nós aceitamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos esses talentos do Senhor, assim como aquele Senhor deu para os seus funcionários, aqueles talentos. Então, essa é a confiança de Deus depositada nos seus servos, manifestar a sua glória. Essa é a confiança. Deus confiou em mim. Meu Deus, isso me dá temor e tremor. Em você não dá? Deus confiou em você para manifestar toda essa lista que eu li aí. Você vai ler tudo em casa de novo, depois estudar. Essa lista de dons, de talentos, de ministério, né? Então, os dons em ação são as ações de Deus transferidas para os seus servos, manifestarem neste mundo tenebroso. Viu que o pastor Valmir falou? Que ele começou a conversar com um rapaz que está com uma pessoa enferma na família. O que o rapaz disse que sentiu? Paz. De onde vem essa paz? É do Valmir? Essa paz vem de Deus. Essa paz vem do Senhor. É a presença do Senhor na nossa vida, irmãos, que deve ser manifestada. Agora, se ele não conversasse nada com aquele homem, não falasse nada, esse homem receberia essa paz? Não. Ele, como servo, recebeu algo de Deus e manifestou o que ele recebeu do seu Senhor para outra pessoa. Que coisa tremenda. Então, a pergunta é: o que você tem feito com os seus dons? Talvez você fale: eu não sei bem quais são meus dons. E aqui eu quero pedir licença, pastor Valmir, vamos fazer esse ano um curso para todo mundo saber os seus dons? Quem tem dúvida dos seus dons? Levanta a mão, não tem problema não. Pode levantar a mão, não tem problema. Olha aí, vários, né? Quando você, lógico que se você orar, buscar, eu acho que tem mais. Estou com vergonha de levantar a mão. Mas
quando você sabe qual é o seu dom, você manifesta ele com muito mais livre, com autoridade, com graça, porque aí você entendeu qual é o dom que Deus deu para você. A Roseli dá muito bem esse curso sobre dons, então esse ano ainda a gente vai ter curso de dons, amém, irmãos? Mas aí não é para você pegar e falar assim, ó, bom, como a pastora falou sobre isso, como eu não sei qual é meu dom, não vou precisar fazer nada. Você vai fazer igual aquele que tinha um só talento e enterrou? Entenda isso. Você até percebe mais ou menos qual é o seu dom na sua caminhada com o Espírito Santo de Deus. Você percebe, não tem como você não perceber. Às vezes eu estou com alguém, com alguns irmãos, fazendo alguma coisa, estamos num evento, preparando algo, aí eu fico observando e eu falo, olha, o dom daquele ali é de servir. Daqui a pouco eu olho e falo, olha aquele ali, o dom dele é de intercessão. Porque você percebe nas atitudes da pessoa alguns dons dela sendo manifestos. Às vezes nem a pessoa sabe, mas ela manifesta alguns dons. Agora, irmãos, a pergunta é, nós temos dado lucro ou prejuízo para o reino de Deus? A nossa vida, como esses servos, nós temos dado lucro ou prejuízo? Às vezes, você pode até não ser uma pessoa que manifesta muitas coisas nos meios que você está. Mas vamos falar a verdade. Quantas vezes você estava no meio de algumas pessoas e você teve medo de falar algo? Teve medo de manifestar algo no meio daquelas pessoas. Talvez o reino de Deus perdeu naquela hora. Porque você deixou de falar. Eu já me senti mal porque já deixei de falar. E isso depois, não sei você, mas você fica, por que eu não falei? Né? Mas naquela hora o que a gente fez? Enterrou o dom. Né? Foi um prejuízo para o reino de Deus naquela hora. A segunda coisa que eu quero falar está no versículo 15. Olha só o que diz. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1. De acordo com a... Interessante. Isso me chamou a atenção. De acordo com a capacidade. Esse Senhor dividiu os talentos conforme a capacidade de cada um. Olha só. Algumas vezes, né, eu confesso, né, eu lendo esse versículo aqui, eu já pensei assim, nossa, né, estranho, parece que Deus não foi muito justo. A gente é bom de ser juiz até de Deus, né? Porque assim, estranho, eu já várias vezes que eu li esse versículo, eu pensava, Deus deu 5 para um, deu 2 para o outro e deu 1 para o outro. Mas não tinha percebido essa palavrinha, esse detalhe, de acordo conforme a capacidade de cada um. Irmãos, não podemos esquecer que o Senhor sonda, Ele conhece os corações. Ele sabia o que cada um era capaz, a quantidade que cada um era capaz de receber. Eu me lembro quando eu fui convidada para coordenar, né, no estado de São Paulo, o ministério, né, a rede de crianças e adolescentes intercessores, Royal Kids. Eu me lembro que quando eu recebi o convite da pastora Cláudia, eu falei, eu vou dizer não. Eu falei, eu vou dizer não, e vou dizer pro meu marido, vou contar pro meu marido que ela me chamou, e eu sei que o meu marido vai falar, não, é muita coisa, diga não. E eu falei, já sei, porque daí eu já falo para ela, o marido disse não, vou julgar pro marido. O marido disse não. E aí, quando ele chegou em casa, não estava em casa, quando ele chegou em casa, eu falei assim, amor, a Cláudia me mandou, na época era e-mail, irmãos, a gente conversava por e-mail, né? A Cláudia me mandou um e-mail, e dá uma lida aqui. Aí ele leu, nossa. Aí eu falei assim, pois é, você viu, você acha? Olha só o que ela falou. Como que eu vou dar conta de ser coordenadora do Royal Kids no estado de São Paulo? Imagina. Aí ele falou, não, se Deus te chamou, você precisa obedecer. E eu fiz assim,
Eu estava esperando você dizer que é muita coisa. Irmãos, e eu esperando mesmo, é verdade. Aí ele falou, não, amor, se Deus está chamando, né, Nil, né, eu chamo ele de amor, ele me chama de Nil. Não, Nil, se Deus está te chamando, é porque é uma vontade do Senhor. Eu falei, amor, você não está entendendo, ainda quis, não vou dar conta. Ele falou, amor, tenta. Se não der conta, não deu conta, mas tenta. Se ela está te chamando, Deus falou com ela. E irmãos, já fazem o quê? Quantos anos? 16. 16 anos para a glória do Senhor. Muitos grupos de crianças intercessoras levantadas no Brasil, em Cuba, em Moçambique, para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Mas entenda isso. Quando o Senhor te dá um talento, não adianta dizer não, porque quando Ele te dá um talento, já tem gente esperando você chegar. Já tem algo esperando você chegar, porque aquele lugar precisa. Entende isso? Esperando você. E aí quando eu li isso aqui, talvez, se Deus falasse com outras pessoas, elas realmente diriam não. Entende isso? Elas realmente diriam não, assim como eu quis dizer não. Mas olha que interessante. Deus sabia o que cada servo é capaz de receber. Então Ele não vai pedir nada de você que Ele já não esteja com você para cumprir o que Ele te deu. Ele não vai pedir nada a mais. E Ele deu conforme os corações que Ele conhecia, conforme a capacidade de cada um. Ele viu, esse é 5, esse é 2 e esse é 1. Ele viu, ele sabia. E estes servos tinham olha só, irmãos. Estes servos tinham o mesmo Senhor. Trabalhavam no mesmo ambiente. Comiam da mesma comida. Mas os 3 servos não tinham a mesma capacidade. Porque não ouviam igualmente o seu Senhor. Não recebiam da mesma maneira o que o seu Senhor dizia. Por isso que Deus deu diferente algo para cada um. Os 3 não tinham a mesma visão da vida. Entende isso? Nós estamos aqui como igreja do Senhor. Amém? Amém. Mas, será que todos nós temos a mesma capacidade do Senhor derramar tudo aquilo que Ele tem para derramar para nós? Agora 3. Versículo 21 de Mateus 25. Versículo 21 de Mateus 25. Olha só. No 3, nós vamos ver que a recompensa veio. Olha só. A recompensa, irmãos, sempre virá para aquele que entende o propósito para o qual foi chamado pelo Senhor. O Senhor nos chamou, Ele não tem preferências. Como eu disse que eu não entendi aquele texto, não é questão de preferência, é questão do que cada um já entrega no seu dia a dia. O que cada um já entrega, Deus já vê, já mostra quem eu sou, o que eu vou fazer. Isso já mostra. E no 3, que fala da recompensa. Olha só, o Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, esse é o do 5, tá? Eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Quando nós cumprimos o chamado de Deus, a vontade de Deus, nós fluímos nos dons, nos ministérios, nos talentos, nós temos alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Eu vou falar de novo. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. É alegria. Servir ao Senhor é um motivo de alegria. Ele fala aqui, você participe da alegria do seu Senhor.
Então, no retorno, ele pediu essa prestação de contas. Ele pediu, diga comigo, prestação de contas. Irmãos, o Senhor Jesus virá e nós também vamos prestar contas a Ele. Da mesma maneira. Essa parábola, Jesus estava ensinando também isto. Nós prestaremos contas. Jesus virá. Fala para quem está aí do teu lado, Jesus virá. Ele virá. Aleluia. Muitos cristãos, a gente percebe, né, que muitos cristãos, quando se fala da volta de Cristo, parece que não é uma verdade. Parece que muitas vezes a gente tem vivido como se Jesus não voltará. Mas Ele voltará para buscar a sua igreja. Por que será que... E tem gente quando fala da volta de Jesus treme, né? Meu Deus, Jesus vai voltar. Será que eu subo? Será que eu vou subir? Olha só. Nós, como cristãos, temos que viver como aqueles que se alegram com a volta de Jesus. Nós temos que nos alegrar com isso. Talvez será que muitos não têm medo porque têm justamente escondido os talentos? Será que muitos não temem porque não têm cumprido o propósito de Deus na terra? Então teme quando se fala da volta de Jesus? 2 servos foram elogiados e receberam a recompensa. Participe da minha alegria. É forte, não é, irmãos? 2 servos receberam essa recompensa. O Senhor, assim como Jesus chamou os servos para a prestação de contas, também nos chamará. Irmãos, o que apresentarei quando for chamado a prestar contas? O que eu apresentarei ao Senhor quando for chamado para prestar essas contas? Será que eu vou dar lucro ou vou dar prejuízo para o meu Senhor? Eu tenho lucro ou prejuízo para apresentar? Para a gente pensar. E 4, no versículo 24, Mateus 25, versículo 24. Eu quero falar aqui das desculpas do servo negligente. Olha só. Por fim veio o que tinha recebido um talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Próximo. Por isso, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Enterrou, né? Veja aqui o que está e o que pertence ao Senhor. Irmãos, nessa fala desse servo, né? Eu quero avaliar algumas coisas aqui. Primeiro, ele deu um monte de desculpa. Sim ou não? Ele começa com um monte de desculpa. A gente vê aqui, primeira coisa, uma insatisfação. O Senhor é um mestre severo. Né? Olha, quando nós vemos que... Quando Adão foi ali no Éden, quando Deus falou, né? O que você fez, Adão? O que Adão falou? Foi a mulher que tu me... Foi a mulher... Tá. O Adão está em nós. O tempo todo, alguém tem culpa daquilo que a gente não pratica no reino de Deus. O tempo todo, a gente tem alguma coisa para reclamar. E às vezes a gente ainda fala para Deus. Ai, mas às vezes Deus pede coisa demais, né? Ai, acho que às vezes Deus pede muita coisa para a gente. Olha só, esse homem cultivou um coração insatisfeito. Que reclama. Ah, Deus, também, né? O Senhor, acho que tem hora que o Senhor exige demais, né? Mas escuta, Deus, tem que evangelizar mesmo? É verdade mesmo? Tem que evangelizar? Tem que dar bom testemunho no trabalho? Ai, mas no trabalho a turma toda lá não é cristã. Mas que difícil dar testemunho, bom testemunho no meu trabalho. Mas tem mesmo que fazer visita? Mas
Puxa vida, todo domingo vai na igreja e fala de dízimo e fala de oferta. Tem mesmo que dizimar, tem mesmo que ofertar. Bom, se todo mundo entendesse, nem falava todo domingo, né? Já fala todo domingo, porque às vezes tem gente que está 20 anos na igreja, fala de dízimo, fala de oferta, mas não entende. Mas tem mesmo que dar oferta para missões também. Quem já ouviu alguém falar assim, eu parei de ir na igreja, é muita coisa. Quem já ouviu isso de alguém? Eu já ouvi. É muita coisa. Parei de ir na igreja. É muita coisa. Tem que aturar pessoas difíceis na célula. Oh, meu Deus, já chegou aquele irmão difícil. Né? Tem que aturar pessoas difíceis. Tem que ensaiar para cantar no louvor. Tem que ensaiar. Tem gente que está no louvor e reclama que tem que ensaiar. Oi? Hello? Entende? Mas tem que... É muito tempo de ensaio, é muito trabalho, dá muito trabalho. Tem que pegar música, a semana inteira pegando música, né? Mas tem que levar comida para os moradores de rua, tem que cozinhar lá na cozinha, trabalhar no brechó. Mas dá muito trabalho, é muita coisa. Servir a Deus dá trabalho. Dá trabalho mesmo a notícia, dá trabalho. Mas deixa eu te falar, como vale a pena. Aquele sangue na cruz do Calvário, se não fosse aquele sangue, nós estávamos indo para o inferno. Inferno. Só por aquele sangue, se Jesus não desse mais nada para nós, já valeu tudo. Já valeu tudo. Mas tem que orar. Tem que ler a Bíblia, tem que ir na vigília. Não é? São tantas coisas que nem esse aí reclamou. Deus, Senhor, o senhor é mau, é durão, sabe? É difícil. Irmãos, tem muita gente depois da pandemia que diz, tem que ir na igreja? Tem que ir na igreja. Não precisa vir na igreja. Aceita Jesus em casa primeiro, depois você vai ter vontade de vir à igreja. Não é? Irmãos, olha só. Aqui é reclama, né, de tanta coisa, aquele servo. Olha, irmãos, vou falar a verdade. Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada disto. Não precisa fazer nada disso. Porque se você não é salvo, você não vai ter vontade de fazer nada disso. Você só faz isso se você tem o Espírito Santo de Deus. Você serve ao Senhor com alegria porque você ama o Espírito Santo de Deus. Entende isso, irmãos? Então, estas coisas não são peso. Por quê? Porque você ama Jesus e essas coisas não são peso. Tem outra coisa que ele falou lá. Põe de novo no versículo Mateus 25. Qual foi o versículo que eu pedi último? 24, né? Ele fala assim, eu tive medo. Quem prestou atenção nisso que ele falou? Diga comigo, eu tive medo. Irmãos, muitos de nós viemos para o Senhor com nosso histórico. Muitos de nós têm um histórico sofrido, muito difícil. Quantos irmãos e irmãs aqui a gente não para aconselhar, para ouvir, e são histórias tristes, histórias difíceis. Às vezes o desprezo já vem desde a mãe do pai, aquela situação difícil, né? E por conta disso, talvez seu coração foi traído por pessoas que você confiou, pelos próprios pais, por amigos, por irmãos, por líderes, por cônjuge, por filho. Agora, e por causa disso, talvez você tenha medo de expandir o seu espaço de confiança para com Deus e com as pessoas. Talvez você tenha essa dificuldade por conta de coisas no seu coração. Agora eu estou falando do emocional. Não estou falando do espiritual, mas do emocional. Mas você, por conta disso, né, fica travado. Tive medo.
Olha para quem está do teu lado e fala: não tenha medo, porque Deus é Pai. Oh, glória a Deus! Você não precisa ficar travado na sua história passada. Quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz: eis que tudo se fez novo. Não importa a sua história, não importa o que fizeram com você quando era criança, quando era mais adulto, não importa. Importa o Senhor que você serve agora. E isso não pode impedir que você dê prejuízo para o reino de Deus por causa da sua história. A sua história é nova. Você foi lavado, remido pelo sangue de Jesus. E por causa disso, você não é mais escravo. Você é filho. E você recebeu o DNA de Jesus na sua vida. Você recebeu os dons, você recebeu os ministérios para ser uma bênção na mão do Senhor e para a glória dele. Então a sua história não importa mais. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Muito maior é o que está em nós. Então nada pode mais te travar. Amém, queridos? Nada mais pode travar a sua vida de servir ao Senhor. Aquele servo teve várias desculpas espirituais, emocionais. Deixa eu te falar uma coisa. Ele foi cavar um buraco para enterrar um talento. Será que no tempo que ele foi cavar o buraco, ele não ouviu a voz de Deus em nenhum momento? Quando você vai lá e fala: eu vou parar tudo, não vou fazer mais nada, ou eu sou inútil, eu não tenho nenhum dom, não tenho nenhum talento. Será que quando você vai lá enterrar, será que o Espírito Santo não fala com você? E você para tudo? Aquele servo não ouviu nem sequer a voz da razão quando ele foi enterrar aquele talento? Nem a voz da razão? Porque nós somos feitos por Deus e nós temos uma razão. E ele simplesmente foi lá e enterrou. Vale mais é o que Cristo já fez na cruz por nós. Nós temos uma nova história. Este Pai, queridos, este Pai do céu não é igual ao seu Pai da terra. Ele é Deus de amor. Ele te pega no colo, ele cumpre as palavras prometidas. Ele não é homem para que minta, mas ele zela pela sua palavra. Ele não nos decepciona, queridos. Isso não pode ser desculpa. Mas muitas vezes nós também somos egoístas, né? Nós temos um egoísmo. Ah, se eu falar de Cristo ali na frente de todos, o que vão pensar de mim? Nós somos egoístas, fica preocupado com a gente mesmo, né? Ah, se eu der esse dinheiro para a obra, não vai dar para eu comprar outras coisas para mim. Nós somos egoístas. Ah, eu não gosto de abraço. Não gosto de abraço, então não vou ficar abraçando ninguém. Eu já ouvi isso de uma pessoa. Eu não gosto de abraço, então também não vou abraçar ninguém. O abraço não é para você. Se você tem Jesus, o seu abraço é Jesus abraçando alguém. Entenda isso. Não é para você. É para fluir de você para outro. Então, se você é de Deus, você vai deixar sair de você o que é de Deus. E tem mais. Muitas vezes a gente fala assim: eu tenho medo de errar. Ah, eu tenho medo de errar, então eu não vou falar, não vou fazer. O que é isso? O seu ego, o seu eu. Ah, eu não vou me expor, porque se eu errar vai ficar mal para mim. É o nosso ego, é o nosso eu. Tantas desculpas. Aqui tem uma lista de desculpas que eu fiz, mas deixa para lá. Irmãos, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E que o justo viverá pela fé. Se eu tenho o Senhor, eu posso manifestar os dons pela fé. Quando a fé é em mim,
Ah, eu não falo bem. Ah, eu falho aqui, eu falho ali. Então eu não faço mesmo. Mas quando é a fé no Senhor, eu faço. É no Senhor. Então eu faço. Será que enquanto aquele servo estava fazendo um buraco, né, para enterrar, ele não pensou em nada disso? Nada disso. E era um talento só. Diga um. Porque Deus já viu, pôs ele na prova. O servo pôs ele na prova. O seu patrão pôs ele na prova. O senhor dele, né? Eu vou dar um. Eu quero ver o que ele vai fazer com esse um. E o um poderia ter multiplicado. E eu já estou quase encerrando. Quase encerrando. Vou encerrar já. Mas aquele servo, no versículo 26, ele foi chamado de mau, negligente e inútil. Muito duro. Mau, negligente e inútil. Meu Deus. Isso treme em você? Em mim, sim. Mau, negligente e inútil. E é interessante quando aquele senhor responde assim: eu colho mesmo onde não plantei e junto onde não semeei. Eu fiquei também pensando nisso. Por que o Senhor colhe onde não plantou? Porque agora quem planta somos nós, irmãos. Nós fazemos o serviço do Senhor. A igreja tem o privilégio de fazer o trabalho do Senhor. Ele tem servos para fazer isso agora. Veja só. Por isso, ele deu os talentos a ele, para que os usem com sabedoria, para que o céu seja cheio de vidas salvas, aleluia, amém, irmãos? Amém. Principalmente, para que muitas vidas venham aos pés de Jesus. Então, se você não utilizou bem os talentos do mês, ou ao mês menos, desse espaço a outros para fazer dar lucro. Você viu que ele falou isso para ele? Você percebeu que ele fala isso no texto? Ao menos você, se você não ia fazer nada, desce aos banqueiros. Olha só. Se você não sabia o que fazer com um talento, desce aos banqueiros. O que ele quis dizer com isso? Desce para quem entende da coisa que fizesse, se você não ia fazer nada. Uau! É forte, irmãos. É forte. Os que não usam nem o pouco que tem, perde tudo. Os que não usam, diga comigo, os que não usam nem o pouco que tem, perde tudo. Porque o que o Senhor falou, tira dele esse um e dá para o que fez os 5 virar 10. Esse agora ficou com 11. O que mais trabalhou, o que mais teve sabedoria para usar os talentos, foi o que recebeu o mais. Quem é fiel? Quem é fiel será com muito ou com pouco. Amém, irmãos? Quem é fiel será com muito ou com pouco. E o versículo 30 diz que o servo inútil foi lançado nas trevas. Eu não quero entrar nessa parte teológica, né? Se ali significa de fato inferno ou não. Não quero entrar nessa parte teológica. Mas uma coisa eu sei, nessas trevas eu não quero ir. Alguém quer ir? Eu não quero, porque aqui fala de foi lançado nas trevas. E isso eu não quero para mim. Quem quer aqui ser o servo útil, que faz multiplicar os talentos do Senhor serem multiplicados, irmãos? Levanta a tua mão mesmo. Levanta, se você, eu quero, Senhor, ser o servo que dá lucro para o meu Senhor. Isso mesmo, ora por você. Eu não quero ser aquele que dá prejuízo. Senhor, eu quero ser aquele que honra o teu nome com a minha vida. Oh, Senhor, eu quero ser aquele que faz vidas serem transformadas. Oh, Senhor, se eu te conheço, então, Senhor, faça de mim, ó Pai, um instrumento da tua glória para cumprir a tua vontade na terra.
fluindo nos dons, nos ministérios, com sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, aleluia. Abra em Apocalipse 22, versículo 12, para fechar. Eu quero fechar com esse versículo. Vamos ficar em pé, aleluia. Eis que venho em breve. Apocalipse 22 fala da volta de Jesus. A minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. É muito sério, é ou não é, Rosana? É ou não é, Aimee? Isso é muito sério. Retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Tem muita gente pregando por aí. Ah, você aceitou Jesus, você está na graça. Na graça. Faz o que você quiser da vida. Mas depois você fala, Senhor, obrigada que eu sou salvo. Estou na graça. Tem muita gente pregando por aí. Vem para Jesus para você ser rico, poderoso. Amém. Eu quero que todo mundo aqui seja ser rico, amém? Tem problema. Ser rico não é um problema. Vem para Jesus para servi-lo. Porque aí tem gente que fala assim, ah, mas então servir a Deus tem que ficar sempre fazendo alguma coisa. Tem muita gente que diz isso. Ora, mas se você serve o diabo, você também tem que fazer muita coisa. E a retribuição é péssima. Mas se você serve, olha o que o texto, deixa o texto, por favor. Olha o que o texto diz. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Agora você olha para quem está do teu lado e lê o texto para ele aí. Lê o texto para quem está do teu lado aí. Você treme? Você treme? Você treme quando vê isso? Treme? Treme, Jô? É para tremer. Porque ele retribuirá conforme, de acordo com o que nós fizemos. Irmãos, nossa igreja é uma bênção, amém? Nosso povo é trabalhador, faz a obra, é maravilhoso. Mas Deus quer mais de nós. Quem faz pouco, começa a fazer mais. Quem faz muito, faça. Mas tem muita gente que faz muito e está até cansado, porque está fazendo muito. Tem gente pedindo socorro, porque faz muito e está fazendo muito. Mas tem muita gente que pode fazer muito mais. O Senhor já te deu dons e talentos para você fluir no reino de Deus. Ele já deu. Põe a mão no teu coração, começa a orar por você agora. Senhor, me perdoa, peça perdão ao Senhor. Me perdoa, Senhor, eu tenho sido tão negligente. O Senhor já me deu tudo. O Senhor já me deu tudo. O Senhor já me salvou. O Senhor já me deu dons. O Senhor já me deu talentos. O Senhor já me deu sabedoria. O Senhor já me chamou para ministérios. E muitas vezes eu tenho dito não. Eu tenho travado. Eu tenho amado mais a mim mesmo. O meu tempo de descanso. O meu dinheiro. Eu tenho amado muito mais me guardar. Eu amo mais me guardar. Para que ninguém me veja. Ah, Senhor, me perdoa, Deus. Eu não quero ser como aquele servo que enterrou o único talento que tinha. Eu não quero, Senhor. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, ó Deus. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, Senhor. Senhor, me perdoa se muitos irmãos têm estado cansados de trabalhar, porque eu não tenho feito nada. Mas, Senhor, me ensina os meus dons para fluir na tua vontade, no reino de Deus, no meu trabalho, na minha família, na minha vizinhança. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos, ó Pai, pois para isso fui chamado, ó Deus, para ser uma bênção nas tuas mãos.
Oh, Senhor, toma minha vida. Perdoa os meus pecados. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. E agora, Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus toda pessoa que está paralisada no mundo espiritual. Se há alguma brecha que foi aberta, que o Senhor mostre em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, toda paralisia espiritual, todo espírito de crítica, toda amargura, tudo que paralisa a vida nos ministérios, sai agora em nome de Jesus. Sai agora em nome de Jesus. E flua na vontade de Deus. Seja livre. Seja livre, seja livre para fluir na vontade do Senhor em nome de Jesus Cristo.